Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado aqui neste canal compartilhar com as pessoas pelo Espírito Santo. Sempre é preciso que aqui Jesus cresça, né? E nós venhamos diminuir, porque nós somos servos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, né, ali conversando com seus discípulos, os seus discípulos lhe fizeram uma pergunta. E a pergunta que os seus discípulos lhe fizeram em particular, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os discípulos, eles tinham já a informação do Senhor Jesus que haveria consumação do século, quer dizer, haveria o fim deste mundo. Este mundo em que nós vivemos, ele vai ter um fim. Esse mundo vai ter um fim. Esse mundo, ele está condenado. E quando o nosso Deus condenou este mundo ao fim, ele abriu a oportunidade para que todos nesse mundo tenham uma oportunidade de ser salvo. E como que ele abriu essa oportunidade? Quando ele deu o seu Filho amado, o Senhor Jesus, em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Porque um dia a morte do pecado entrou no ser humano. A morte do pecado, quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz do adversário e comeu daquele fruto cujo qual Deus disse, não toque nessa árvore, o homem foi lá e deixou de ouvir a voz de Deus e comeu, a morte do pecado entrou no mundo. Até então, antes disso, o homem não tinha em si a morte. O homem não tinha em si o pecado. Ele estava ali, a imagem e semelhança de Deus, né? Tinha lá dentro de si o Espírito de Deus. E esse homem, ele vivia para Deus. Deus nos formou para viver para Ele. Então, quando houve esse distanciamento do homem de Deus, né? Quando a morte entrou no homem e o pecado entrou no homem, isso afastou o homem de Deus. Mas Deus sempre procurou trazer o homem para perto. Como o pai que ama e quer ter o filho perto, né? Deus sempre procurou trazer o homem para perto. É só você pegar a história da Bíblia e ler. O que Deus fazia para aproximar-se do seu povo? Para que as pessoas estivessem perto dele. E todos aqueles que estavam perto de Deus, né? É como o Salmo 91 fala: o que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, está escrito lá as bênçãos. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará na sua tenda, ele vai livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele vai dar ordem aos anjos para que guarde
e livre de todo mal. 1.000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não vai ser atingido. Ele vai saciar com longevidade e vai lhe mostrar, o Salmo 91 fala, e lhe mostrarei a minha salvação. O que é a salvação? É a vida eterna. É nós passarmos a eternidade com Deus. Como diz lá em Apocalipse, no novo céu e na nova terra. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, no capítulo 24, 36 de Mateus, diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele está a caminho de um grande colapso. Vai acontecer neste mundo um grande colapso, que vai dar a entrada, que vai ser a entrada do anticristo, né? E vai também se manifestar o falso profeta e vai vir a grande tribulação. E quando é que vai acontecer esse colapso generalizado? Quando acontecer isso que a Bíblia aqui diz, o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor Jesus tirar o seu povo, o seu justo aqui deste mundo. Nós já estamos vivendo a profecia de 1 Timóteo capítulo 4, que é a apostasia dos últimos dias, que é um dos sinais dos últimos dias. Quando a igreja de Cristo tiver aquele auge da apostasia. E isso nós estamos vivendo, pessoal. Cada dia que passa, a igreja de Jesus está cada vez mais em descrédito. Cada vez mais as pessoas estão apostatando da fé, ou seja, afastando da sua fé. É cada coisa que nós vemos no meio evangélico, né, que é horrível. Que é horrível. Que nós só podemos olhar e dizer assim, realmente estamos vivendo os últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja. Então, quando nós olhamos para esse mundo, a gente vê esse mundo como aqui essas pessoas na época de Noé. A arca estava lá grande, aquela monstruosidade, Noé fazendo um trabalho lá, e ninguém estava preocupado. Havia o anúncio de que ia chover, que havia um Deus insatisfeito. Mas eles estavam um pouco ligando. Eles continuavam nas suas orgias e prevaricações. Eles continuavam a viver os seus pecados que aborreciam a Deus. Não é assim que esse mundo que nós vivemos? Não é assim? Esse mundo, o que nós vivemos, ele está cada vez mais no multiplicar da iniquidade e no esfriar do amor. Isso que eu estou falando para vocês aqui não é nenhuma novidade. Sabe, meus irmãos, não é nenhuma novidade. Eu não vivo em cima de televisão vendo anúncios, notícias. Eu não sei nada de notícia. A minha televisão aqui, ela não funciona canal aberto. Esses jornais que tem aí, que eu não sei nem o nome,
né, de jornal, que passa de notícia, eu não sei nem o nome. Minha televisão não funciona canal aberto, não funciona, não é porque nós não temos. A gente assiste um canal aqui de filmes família, filme que não vai ter cena de, de, de nudismo, canal que não vai ter o filme que vai estar lá, um casal lá tendo relações, a mulher se despindo. Não, aqui em casa a gente vê filmes aqui, programação de família, família, né? Então, quem vive em cima de canais de notícias sabe do que eu estou falando, de como esse mundo tá. Eu fico aqui assistindo aqui no Facebook, aqui no Instagram, botando alguns vídeos meus, botando um material do meu trabalho, né? Eu fico passando aqui muitas das vezes vendo pessoal aqui, a quantidade de pessoas que estão cometendo suicídio, né? Como que as pessoas estão morrendo, jovens, adolescentes cometendo suicídio, entrando em crises de depressão e estão se matando, estão dando cabo de suas vidas. Tudo isso, meus irmãos, é o espírito opressor. Existe um espírito de opressão em cima das pessoas, oprimindo as pessoas. Quando nós falamos para as pessoas, como nós vamos fazer amanhã, dia 24, às 20 horas, você pode vir aqui no canal. Se nós não fizermos ao vivo, vai estar aqui o vídeo postado com uma oração para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desça sobre as pessoas. Convide a pessoa que está oprimida. Fala com ela, olha, às 20 horas, nesse canal aqui, o irmão lá vai fazer uma oração para que esse espírito que te oprime venha ser afastado e entre o Espírito de Deus. Porque esse mundo que nós vivemos jaz no maligno. E o maligno, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que mais ele quer fazer é roubar a alma da pessoa, é destruir a alma da pessoa, é matar a esperança da salvação das pessoas, cegando elas à luz do Evangelho. Então, meus irmãos, as pessoas precisam se despertar, porque essa promessa que ele disse aqui vai acontecer. Está escrito aqui, ó, versículo 42 do capítulo 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, busque a Deus. Busque a Deus. Olha, eu estava até aqui falando com Deus. Eu fico aqui na minha sala. Eu não gosto assim de sair à noite. Eu não gosto, pessoal. Nem para entretenimento, para passeio. Eu entendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei aí no estado onde você está ou na localidade que você mora, mas não está nada convidativo. Nada convidativo. Eu tenho aqui, próximo à minha casa, 2 shoppings. A gente vai lá, sabe, é só para ver coisas que os nossos olhos, sabe, não é agradável aos nossos olhos. E a gente não pode falar porque é ofensivo dentro da lei. Então eu prefiro ficar aqui na minha casa.
procuro comprar minhas coisinhas, fazer aqui comer. Ou se eu tiver que passear com a minha esposa, eu vou mais cedo. A gente vai mais cedo, dá uma voltinha ali. Se possível for ir para um lugar que não tem muita aglomeração. Pronto, e volto para minha casa, para a presença do meu Senhor. Mas, meus irmãos, esse mundo que nós vivemos, ele está perdido. Está perdido. As próprias pessoas em si, em cima das redes sociais, lá a gente vê lá elas reclamando, elas sabem disso, que não existe mais respeito, não existe mais censura. Vivemos num mundo, politicamente falando, defasado. Caráter não existe. Não estou aqui generalizando, mas vocês sabem do que eu estou falando. E nós, o que nós temos que fazer é nos encher do Espírito Santo e consagrar nossa vida ao Senhor, para que essa paz, sabe, essa paz que há no nosso coração, essa paz que vem pela nossa mente, que está na nossa mente, no nosso subconsciente, essa paz que tem até uma canção que canta, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Então é essa paz que nos sustenta. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e nós procuramos alimentar o Espírito Santo, alimentar a nossa fé, avivar a nossa fé, lendo a Bíblia. Olha, os momentos maravilhosos, pessoal, que eu tenho tido de tirar esse ano para ler a Bíblia toda. Cada dia leio lá, pego lá a minha... Tudo direitinho lá, eu tenho um programa lá que eu leio cada dia. Amanhã eu vou ter que ler o dia de hoje e o dia amanhã, porque o dia de hoje foi um pouco corrido, eu não li. Então, eu procuro botar em dia amanhã. Como isso faz bem para nós. Faz bem para nós. Ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós tiramos esse tempo de estar em oração, lendo a Bíblia, procurar ter comunhão com o Senhor Jesus através da Santa Ceia, viver nossa vida em consagração, nós só temos a ganhar. Porque esse espírito opressor, perturbador que anda nessas pessoas aí, leva elas a buscar subterfúgio. As pessoas vivem buscando subterfúgio. Por isso que essa barulheira... E elas buscam essa barulheira. E essas músicas que desce, sobe, essas músicas na cabeça, a pessoa bota uma porção de caixa de som na traseira do carro, abre aquela mala, é virado para a casa das pessoas aquela barulheira, as pessoas ficam dentro de casa, não tem paz, daqui a pouquinho acontece uma briga, um mata o outro. Meus irmãos, esse mundo está um pandemônio desenfreado. É briga de trânsito, ninguém mais tem paciência. Olha, é um pandemônio desenfreado nesse mundo. Mas Deus vai dar cabo disso. Mas Ele não quer que você pereça com esse mundo. Ele quer que as pessoas vivam a vida eterna, aceitando o seu Filho unigênito como Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.